Atraso no início das chuvas tem provocado prejuízos aos agricultores brasileiros. Essa é a realidade de produtores do Mato Grosso do Sul e também do Paraná, por exemplo. O milho safrinha no sul do país deve ser afetado pelas baixas temperaturas no inverno. O Rio Grande do Sul tem sofrido com a estiagem. Já não encontram mais alimento para os animais. Sobre esse tema, vamos conversar com o agrometeorologista da Climatempo, João Castro. Seja bem-vindo ao Agromanhã. Olá, bom dia a todos. Obrigado por estar com esse espaço aqui para a gente poder debater esse assunto importante, né, que está trazendo muitos prejuízos aí para os produtores brasileiros. Isso mesmo, João. Então vamos regionalizar o país inicialmente para a gente entender a realidade climática que o Brasil vive e como ela afeta a produção rural. Como está a região centro-oeste atualmente? Então, a região centro-oeste passou por um grande desafio, né, que foi o início, né, o estabelecimento inicial das lavouras de verão. Predominantemente a gente tem a soja nesse primeiro momento. Então a gente teve um atraso muito importante no início dos plantios, né? Geralmente ele mais ou menos na semana ali do 15 de outubro, você tem o início, né, aquela largada, né, à medida que os períodos de vazio sanitário vão sendo liberados, você tem aquela largada do plantio e os agricultores iniciando então a todo vapor para implementar logo as lavouras, né, para aproveitar as janelas, né? A gente sabe que na região centro-oeste, por exemplo, o pessoal faz no mínimo 2 safras, né? Então você tem uma primeira safra se estendendo ali de outubro até fevereiro, março, e na sequência o pessoal implementa no campo o milho safrinha, né, para ser a segunda safra. O que aconteceu nesse ano? A gente teve esse cenário de atraso do início das chuvas. Isso era uma coisa que estava prevista, né? Dentro da Climatempo nós já vínhamos alertando aos nossos clientes que desde abril a gente vinha falando sobre isso, que haveria um atraso e uma necessidade de remanejamento dessas janelas. Então, o que aconteceu de fato? O início do período chuvoso ele demorou mais a ganhar força, né? Então, você via que tinha alguns eventos de chuva, mas muito localizados, não era aquela chuva consistente, chuva volumosa de 20 milímetros, que ajuda a recarregar então, o perfil de umidade no solo. Então, o produtor consegue fazer o seu semeio, a planta germina, né? E aí começa a se desenvolver, tem um estabelecimento inicial adequado. Então aconteceu esse atraso em muitas regiões. Então, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, então o pessoal sofreu bastante. Muitas áreas foi necessário fazer o replantio. A gente sabe relatos de grupos aí do Mato Grosso, por exemplo, onde foi necessário fazer o replantio em mais de 20 mil hectares, por exemplo. Então são grupos econômicos que têm essa condição, mas só que mesmo assim há um impacto, né? Há esse prejuízo porque você tem que refazer a atividade, você tem desperdício de combustível, máquina e também insumos, né? Então, houve esse cenário inicial, mas muito por conta, então, dessa demora, né? Aquele corredor de umidade que nessa época do ano, agora na estação chuvosa, ele fica mais posicionado e fica ali paradinho, 2, 3 dias levando chuva. Isso não aconteceu. Recém agora, no final do mês de novembro, que a gente está tendo uma frequência maior, pelo menos uma vez por semana, esses eventos de corredor de umidade. Por incrível que pareça, na região central do Brasil, ali a gente tem o único destaque positivo, acaba sendo o estado de Goiás. Por incrível que pareça, lá no estado de Goiás a gente tem vários relatos de que a primeira safra está andando de forma muito satisfatória, as chuvas estão em volumes muito adequados, inclusive chovendo bem lá no estado de Goiás. Então você tem uma região forte de produção ali, né? O sudeste e o sudoeste goiano, Jataí, Rio Verde, Catalão, já puxando para o sudeste. Então você tem áreas que são muito importantes para a economia do estado e que estão se desenvolvendo bem as lavouras. Então o cenário do centro-oeste está mais ou menos com essa cara. Assim, demorou um pouco para alavancar no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, e andou muito bem mais ali no estado de Goiás, ele andou desenvolvendo bem. Então, esse mais ou menos é o cenário do centro-oeste, meninas. João, ainda sobre o Centro-Oeste, nós sabemos do alto poder produtivo de Mato Grosso do Sul, Goiás. Quando a gente fala, por exemplo, Distrito Federal e Goiás, a gente tem uma produção de trigo bastante refinada, né? O trigo que é produzido por aqui é um trigo de muita qualidade, né? Braslândia, a gente tem a produção de morango. O que eu quero saber de você é o seguinte: quais são as culturas que mais foram afetadas por conta dessas mudanças climáticas? Então, essa é uma pergunta muito interessante que nos faz refletir sobre vários aspectos, né? Você fala da mudança climática. Então, o que a gente tem observado é o seguinte, né?
Você falou muito bem do trigo. O trigo vem se desenvolvendo a cada ano mais na região central do Brasil. Goiás, Distrito Federal estão produzindo trigo de alta qualidade e produzindo em volumes importantes, né? Isso foi um avanço, né, da ciência brasileira. Então, os institutos de pesquisa, as universidades foram aprimorando as técnicas e chegaram, né, nesse nível de hoje, né? Mas tudo isso baseado num conceito climático que existia até então. A questão da mudança climática, que a gente tem percebido é o seguinte, né? A cada ano que passa, ocorrem maiores problemas, né? Então você vê que os eventos de chuva demoram mais para acontecer, elas estão ocorrendo com uma frequência menor e uma intensidade menor também. Então você começa a observar que regiões em que deveria em um ano específico lá chover 300 e poucos milímetros em um mês, você já tem menos, né, 250, 240. Então o que tem acontecido é uma mudança sucessiva do regime de precipitação. Isso está muito de encontro com o que a gente vem falando dentro da academia, né, dentro da ciência, sobre a questão da mudança climática. Ela está exigindo novas formas, né, da agricultura brasileira se adaptar. A gente já teve uma grande adaptação lá nos anos 70, que foi como fazer produzir na região centro-oeste, né, num solo muito pobre, muito ácido. O pessoal conseguiu trabalhar, fazer pesquisa, fazer a correção desse solo e produzir o que a gente produz hoje, né, o celeiro do Brasil, a região centro-oeste. Então, o que acontece com a mudança climática? Ela está aí sendo um novo fator de adaptação. Então, o que vai ser daqui para frente? Como a gente vai seguir produzindo bem? E essas novas fronteiras, vamos usar o exemplo do trigo, que foram abertas agora, né? Vai exigir um investimento contínuo em inovação, né, e em pesquisa para seguir mantendo esses níveis, né? Porque o clima, de fato, aí está como um desafio, se pondo aí até as perspectivas até 2050 lá do painel intergovernamental de mudanças climáticas apontam para reduções importantes no volume de chuva na região central do Brasil. Então, quer dizer, a mudança climática está aí, os desafios, eles estão, cada vez o agricultor está sentindo mais na pele, né? Todo ano, toda safra é um desafio diferente sob o ponto de vista climático. Então, o desafio é esse, né? Como enfrentar essa mudança climática mantendo os níveis de produção. O caminho é seguir o investimento em pesquisa, em desenvolvimento, apoiando universidades, apoiando institutos de pesquisa. João, em relação ao sul do país, qual é a realidade do Paraná em relação ao milho? A janela de plantio deve ser maior? O que você acha? Então, lá no Paraná está uma situação também importante, porque houve o atraso também do início das chuvas, né? Então a gente tem, por exemplo, no Paraná, ele fica muito dependente dessa frente fria. Quando forma a frente fria na região, na Argentina, no Uruguai, ela sobe, levando chuva para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. O que aconteceu até então? As frentes frias elas estavam se formando, como normalmente, só que elas passavam de lado, assim, pela América do Sul, e deslocavam muito rapidamente para o oceano. E com isso não chegava a levar chuva, por exemplo, uma região importantíssima para a agricultura brasileira, que é o noroeste do Paraná, né? Então você tem lá a região de Londrina, por exemplo, Maringá, lá é uma região muito forte de produção também de soja e também de milho. O que isso trouxe como consequência? A questão anterior que a gente estava falando, o clima se impondo como um desafio. Então você teve o atraso do início da safra verão. Então lá no Paraná, por exemplo, dados mostram lá do Departamento Estadual que estão mais ou menos ali em 90% da área plantada, né? A área destinada para esse ano ao cultivo de soja, e que na sequência vai virar uma área de milho, 90% apenas. Então, apenas não, né? Já foi quase tudo, mas quer dizer, não foi a totalidade, né? Então você tem uma área que ainda está com atraso, e dentro desses 90% você também tem uma grande porção que foi semeada fora da janela idealizada, né? O que isso traz como consequência? Se você tem uma cultivar de soja, digamos que seja de 110, 100 dias, à medida que a cada 15 dias que você atrasa para realizar esse semeio, você está jogando o final dessa primeira safra lá para março, né? Porque você estendeu esse plantio, então você tem o tempo de desenvolvimento da cultura ali 100, 110 dias, 120, dependendo do cultivar. O que acontece? Você acaba jogando o início do milho que vem na sequência, ele fica postergado. Então esse milho que você, em tese, né, num ano normal, você faria o semeio desse milho ali por abril, mais ou menos, você já vai fazer em maio. Então, quer dizer, você começou a ter um atraso e esse milho você começou a jogar lá para uma condição de frio no sul do Brasil.
Então você começa já, então quer dizer, além de você ter o problema da safra verão, que a gente tem uma situação de laninha, com todas as suas dúvidas, você tem a questão do atraso do milho que cai lá para o período frio do ano. João, rapidamente para a gente encerrar, o nosso tempo já estourou, mas eu não posso deixar você ir embora antes da gente falar sobre a laninha. Esse fenômeno, quais são as previsões, os impactos para esse ano? Tá certo, meninas, eu vou correr com essa resposta, porque esse ano ele está bastante desafiador. A gente está com uma condição de laninha e numa condição, né, de normalidade, assim, uma situação corriqueira de laninha, imediatamente o pessoal do sul já fica preocupado porque sabe que em anos de laninha lá a estiagem é marcante. Porém, as atualizações dos modelos climáticos estão mostrando que existe uma notícia positiva para o pessoal do sul, que pode ficar tranquilo, que a tendência é que os próximos meses sejam de chuva dentro da normalidade ou até mesmo acima da normalidade. Então a gente tem, por exemplo, o mês de dezembro que promete ser de bastante chuva na região sul do Brasil. Isso aí traz uma consequência que é como essa chuva vai ficar concentrada mais na porção centro-sul, Matopiba deve ficar fora desse regime de chuvas mais abundantes. Então a tendência, aí, mesmo num cenário de laninha, vai ser que a gente está visualizando para o futuro próximo, aí, num curto prazo, ali, 5 meses. Chuva mais abundante no centro-sul do Brasil, vamos ali até sul de Goiás, sul de Minas Gerais, e acima disso aí, né, então você pega norte de Minas, Matopiba, já uma condição de chuva mais irregular e volumes de chuva abaixo da média. Muito obrigada, então, pela entrevista, João Castro, agrometeorologista da Climatempo. Essas informações são muito importantes para os nossos produtores tomarem as melhores decisões. Espanha, meninas.